E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos para a resenha do livro sorteado, da TBR do mês de fevereiro, a TBR do Potinho. Primeiro vídeo que eu postei aqui no canal nesse mês de fevereiro. E para quem assistiu aquele vídeo sabe que o livro sorteado foi Rompendo as Correntes do Maafa, da autora N. Domingo. Confesso para vocês que não foi uma leitura fácil, foi uma leitura muito difícil, foi uma leitura que me doeu muito, realizar a leitura desse livro aqui, mas que esse livro, ele é super necessário, ele é super, assim, ó, todos os leitores deveriam ler, porque ele retrata muito bem a dor de pessoas escravizadas no século 17 e 18. Ele incomoda e faz a gente refletir profundamente sobre identidade, história e sobre dor. Então, se você quer saber qual é a minha opinião, uma resenha totalmente livre de spoilers sobre esse livraço aqui, eu já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Bora pro vídeo, mas antes fiquem com a intro do canal do Devorador de Livros. Estou de volta mais uma vez e galera, como vocês viram pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou estar resenhando aqui para vocês Rompendo as Correntes do Maafa, da autora N. Domingo. Esse livro aqui é da editora Alta Novel e ele é um romance histórico, uma ficção histórica, porque de romance aqui não tem nada, sendo bem sincero para vocês. Tenho um certo medo de ler livros que falem sobre escravizados, sobre a época da escravidão, sobre, enfim, a ditadura militar, sobre o nazismo, sobre o holocausto. Eu tenho uma gastura muito grande com livros sobre esses temas, sobre esses gêneros, principalmente ficção histórica, que foca essa parte terrível da nossa história, da história do nosso mundo. Mas eu acho que cada vez mais esses livros tendem a ser necessários. Andam acontecendo muitas coisas bizarras no mundo, muitas coisas horríveis, A gente fala, nossa, graças a Deus a gente não vive em guerra. A gente aqui no Brasil pode não viver em uma guerra armada, mas tem muitas coisas acontecendo, tanto política, quanto socialmente, em outros locais do mundo, como Rússia e Ucrânia, ainda acontecem as guerras, Israel, enfim, tem essa questão agora que está circulando bastante nas redes sociais, tem muita gente falando sobre o ICE, o controle de imigração lá dos Estados Unidos, muitas coisas horríveis estão acontecendo, e eu acho que cada vez mais livros desses temas que focam no passado são importantes para a gente entender o presente e o futuro do nosso mundo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, Eu posso estar falando aqui para vocês no dia que eu tô postando esse vídeo e amanhã começar uma guerra mundial e, tipo assim, vir aqui pro Brasil, que é uma bomba em cima da minha casa, sabe? Sendo um pouco extremista, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Por isso que eu gosto muito de livros de ficção, De livros de fantasia, livros de thriller, porque eles me fazem sair do mundo real, sair dos horrores do mundo real, mas às vezes eu acho que é muito importante sim a gente fazer esse tipo de leitura aqui. E esse livro, cara, esse livro é muito pesado. A capa dele, toda bonitinha, assim, azul, Tô até combinando com ele, inclusive, para esse vídeo aqui. A parte de trás também. Ele é muito bonito. Ele é um calhamacinho quase, Mas a capa não diz nada com a história, Aqui a gente tem duas irmãs e é sobre isso que o livro vai tratar pra gente. Então eu vou começar dizendo pra vocês que esse vídeo é totalmente livre de spoilers. Você pode assistir o vídeo do início ao fim, não vai tomar nenhum spoiler da obra, tá? Eu vou falar pra vocês uma resenha assim básica, sem dar nenhum ponto de clímax, Sem falar nada do clímax da história, sem nada que vai comprometer a leitura de vocês quando vocês forem fazê-la. Bom, então, em Rompendo as Correntes do Maafa, a gente vai ser apresentado a história de duas irmãs africanas que vão ter a sua vida completamente destruída e devastada pelo grande tráfico de escravizados que aconteceu no século XVIII. Inspirado em eventos reais, que aqui a gente tem uma personagem que foi usada de inspiração para escrever a história desse livro aqui, e ele vai misturar um pouco então da ficção com a realidade. E sério, essa ficção misturada com a realidade foi o ponto mais impactante da leitura. Esse livro não foca em datas ou fatos que aconteceram antigamente. Antigamente, nem tão antigamente. Ele é muito mais sobre as relações humanas, sobre as pessoas e sobre os horrores daquela época. A narrativa desse livro aqui, então, se divide em dois pontos diferentes para mostrar pra gente como a escravidão poderia ser radicalmente mudada, Poderia ser radicalmente diferente, dependendo para qual lugar o escravizado, a pessoa que foi sequestrada e depois vendida como objeto, como a vida da pessoa poderia mudar conforme o local que ela fosse parar, digamos assim. O livro ele alterna essas vivências de forma muito sensível, muito sensível. E as duas irmãs, enfim, falando para vocês, é a Salimatu e a Fatimatá, que são o nome delas, quando elas eram colonas lá da África, quando elas viviam em paz e em harmonia com as suas famílias, antes delas serem
sequestradas e vendidas como escravizadas. O que acontece, né? Uma resenha básica para vocês sobre o que esse livro fala, sem spoilers. As duas irmãs, Salimatu e Fatimatá, elas viviam em paz na sua aldeia, lá na África, quando elas foram totalmente surpreendidas, né, pela invasão dos povos que iam fazer lá a escravização delas. Cada uma delas foi enviada para um continente diferente, sendo a Salimatu recebendo o nome de Sara e a Fatimatá recebendo o nome de Fate, ou Fight, né? Mas eu vou dizer Fate. A Fate, ela foi para um lugar totalmente distante, realmente vendida como se fosse uma escravizada, como se fosse um objeto ali para trabalhar nos campos e nas fazendas senhoriais, né? Ela servia a um senhor e tinha ali várias outras pessoas de outros lugares diferentes servindo, né, a esses senhores junto com ela. Já a Salimatu, que recebeu o nome de Sara, ela foi vendida como uma espécie de, como é que eu posso dizer, uma espécie de aia para uma rainha muito importante. Então, cada uma delas teve um destino totalmente diferente. Enquanto a Fate foi trabalhar nas fazendas senhoriais, a Sara, né, que são os nomes que foram dados a elas, ela foi vendida para ser como se fosse uma serva, no caso, uma daquelas aias. Eu acho que é aia que se fala, né? Uma acompanhante de uma rainha muito importante. Todo mundo que passava pela Sara quando ela estava junto com a rainha olhava para ela como se fosse um espécime raro, nunca tratando ela como se fosse uma pessoa, sempre com um olhar curioso, sempre chegando de canto, sempre nunca trocando conversas com ela, até porque ela não sabia o idioma que a rainha falava, ela teve que aprender, né, durante a vivência dela ali no Palácio Real com o que a rainha falava, que os servos dela falavam. Então ela nunca foi tratada como um ser humano, né, ali no Palácio da Rainha. Igualmente foi assim com a Fate, que nunca foi tratada como um ser humano nos campos ali da escravidão perpétua. A Fate, ela fez um feito muito extraordinário, que foi ter um filho, né? Ela teve uma criança ali, no caso, se eu não me engano, ela já tinha criança, eu acho, elas são duas irmãs, mas enfim, a Fate já tinha criança e foram todos lavados com ela. Ela aprendeu essa nova língua desse outro lugar que ela foi levada. Ela ensinou os filhos dela a lerem e a escrever, o que já seria, né, um pecado mortal. Se pegassem ela ensinando alguém a ler, ela já ia pra forca, porque conhecimento é poder. Por isso que eu digo para vocês, leiam livros. Enfim, as duas, cada um foi para um lado distante do mundo, e o livro todo foca nisso, nas duas tentando se reencontrar, mesmo que elas saibam que isso seria praticamente impossível, porque elas jamais conseguiriam a libertação da escravidão que elas foram, né, condenadas. A nota final que eu dei para Rompendo as Correntes do Maafa, da autora Anne Domingo, uma ficção histórica muito importante e que deve ser lida por todo mundo que praticamente passar por esse livro na rua, foi 4,5 estrelas. 4,5 estrelas por quê? Porque eu senti muito desconforto mais uma vez durante as torturas, durante os espancamentos, durante as maldades. Porque senão, esse livro aqui ia ser o primeiro favoritado de fevereiro. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal. Logo a gente vai ter, né, a resenha do Entre Sombras e Mistérios, que dessa vez vai ser um livro do Stephen King. Fiquem ligados. No dia que esse vídeo tá saindo, eu já tô trabalhando de CLT de novo. Graças a Deus isso aconteceu. De segunda a sábado, tô tendo pouco tempo pra leitura, mas eu tô lendo bastante. Eu acho que quanto menos tempo a gente tem, mais a gente lê. Mais a gente quer ler, né? E mais uma vez eu vou indicar pra vocês o livro. Leiam, vale muito a pena. Peguem no Kindle, peguem o audiobook, peguem o livro físico, comprem. Vale muito a pena e ele deve ser lido sim. É isso, gente. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.